Queridos paroquianos e paroquianas, irmãos e irmãs na fé, queridos amigos e amigas, nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020, da 12ª semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis para não serdes julgados, pois o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está no teu? Como podes dizer a teu irmão: deixa que tire o cisco do teu olho, enquanto tens uma trave em teu olho? Hipócrita, remove primeiro a trave do teu olho, então poderás ver claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nada impede de ajudar alguém que erra. Mas o problema é que nem todos têm ciência de seus próprios grandes erros. Não estar em condições de fazê-lo, de ajudar o outro. Então, antes que eu faça um juízo, ou antes que eu queira tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que olhar a minha vida. Eu gostaria de ser julgado injustamente? Eu gostaria de ser julgado por uma pessoa que vive errada? Primeira coisa que eu vou dizer: quem és tu? Então, todos nós temos os nossos pecados. Todos nós temos as nossas falhas. Então, que ninguém ouse a julgar o outro. Cuidado com a medida. Falamos muitas vezes com tanta veracidade do erro do outro, onde os meus erros podem pesar muito mais na minha vida quando outros olharem. Como é que eu vou tirar o cisco do olho do outro se eu estou com uma trave no meu? Então é preciso que eu primeiro tire a trave do meu olho para que eu possa ver com clareza o cisco do olho do outro. Então, é preciso que eu me purifique, é preciso que eu tenha uma boa conduta, é preciso que eu viva o Evangelho, é preciso que eu tenha uma vida íntegra para eu poder chegar a corrigir o outro. Então, não sejamos hipócritas. Querermos corrigir o outro, querer que o outro seja perfeito, onde eu vivo as minhas imperfeições. Sejamos misericordiosos. Não propaguemos os erros dos outros. Não chame ninguém a juízo. Quem somos nós para julgarmos? Cada um de nós vai passar diante de Deus. Observa Jesus diante a pecadora, que não é o evangelho de hoje. Ele mandou que cada uma tirasse a pedra, quem tem pecado. E os próprios homens que usavam de adultério, ou que tinham outros pecados, foram baixando as mãos, soltando as pedras e foram embora. E ele perguntou: cadê os que te acusavam? Ela disse: nenhum, Senhor. E ele respondeu o quê? Sabiamente, sendo Deus, sendo o Messias, o libertador, o homem sem pecado, eu também não te condeno. Foi assim a resposta dele.
e disse: vás e não peques mais. Tomemos como exemplo essas palavras de Jesus diante de uma pessoa pecadora. E que antes de nós medirmos, antes de nós julgarmos, mergulhemos em nós mesmos. Para que eu com meu cisco ou com minha trave não veja no outro as minhas podridões. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos misericordiosos uns para com os outros. Vivamos firmes na fé que professamos no batismo, como sacerdote, profeta e rei. Como aquele que serve, como sacerdote, como aquele que professa, que anuncia a verdade, como aquele que é do reino de Deus, que propaga, que promove a justiça, a paz, o amor, a misericórdia. Fica para nós olharmos, como meditação de hoje, minha trave nos olhos, e eu não fique julgando os que têm um cisco nos seus olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que tenham todos uma linda e abençoada semana. Nos preparemos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.